Bom dia pessoal! Vamos falar hoje sobre essa live que tem título É Você ou Sua Cicatriz? Vamos esperar um pouquinho aí enquanto o pessoal vai chegando. Bom dia, bom dia. Esperar o pessoal chegar. Bom dia, Mônica, Tânia. Sejam bem-vindas. Pessoal que tá chegando aqui. Bom dia, luz do dia. Que lindo. Vamos falar hoje, gente. Vamos descobrir se é você ou se é a sua cicatriz. Anne, seja bem-vindo, pessoal. Gente, enquanto o pessoal vai chegando aí, eu queria me apresentar. Bom, eu sou Thaís, eu sou farmacêutica e terapeuta. E eu tenho, chamado aí de farmacoterapeuta, que essa é uma nova forma, de cuidar da saúde das pessoas, tá? Não mais com medicamentos, mas agora com outros tipos de remédios, com os recursos internos que a pessoa tem, que cada um tem aí de conseguir a sua autocura. Sou uma facilitadora aí desse caminho, tá? Já passei por ele várias vezes e ainda passo, e já ajudei muitas pessoas a passarem, tá? Com resultados muito interessantes aí de autocura. Então, como farmacêutica, a minha maior dor sempre foi entregar um medicamento e saber que aquilo ali não era a solução, para os pacientes. Até que eu descobri uma ferramenta, através do método Procure Cicatrizes, que é a base aqui dessa farmacoterapia. E a partir disso, a gente consegue, viabilizar aí a autocura das pessoas, tá bom? Com outros tipos de remédio, com recursos internos, com tudo que a nossa mente é capaz de fazer, ok? Então é isso, o pessoal tá chegando aí. Bem-vinda, Luciana, Letícia, Samara. A Mônica perguntou: Thaís, antes de começar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já fez terapia em grupo? Ô, Mônica, eu como participante da terapia em grupo ou eu conduzindo uma terapia em grupo? Seja lá qual for a pergunta, eu já fiz as duas coisas, tá bom? Já participei de terapia em grupo, já conduzi terapia em grupo também. Não é essa do método, que eu proponho, tá? Mas já conduzi, a gente chama de imersões, de palestras em que a gente faz vários recursos terapêuticos aí, como terapeuta. Essa eu ainda nunca fiz em grupo, tá? Mas confesso que é uma vontade enorme, Não sei se vocês sabem, eu tenho uma pousada aqui onde eu moro, no interior do Rio, uma cidadezinha turística. E eu tenho muita vontade de fazer, uma imersão real aqui, com hospedagem, conduzir aí todo um processo terapêutico, mas está no plano, tá? Em breve eu boto aí para vocês se isso realmente for acontecer, tá bom? É isso, gente. Então vamos falar aqui sobre o tema dessa live de hoje, que é a pergunta que não quer calar. É você ou é a sua cicatriz? Como assim, Thaís? Falando, gente. Falando. Vivendo. Interagindo com as pessoas. Se relacionando. É você ou é a sua cicatriz que tá aí o tempo todo fazendo tudo que faz na sua vida e no dia a dia? Gente, esse tema não é à toa não, tá? Ele faz muito parte da minha vida, muita parte dos meus questionamentos, e eu vim aqui trazer para vocês as respostas, que eu encontrei e que tem tudo a ver com o que a gente faz aqui nesse caminho da autocura, ok? Antes disso, eu queria falar com vocês que o horário dessa live hoje tá sendo às 10 horas, porque eu mudei um pouquinho, tá? Essa semana tá meio fora da minha rotina, que eu vou fazer uma viagem, já conto pra vocês também. E aí eu resolvi também mudar um pouco o horário da live, de algumas pessoas pedindo, eu tava fazendo 7h30 da manhã, aí eu acho que algumas pessoas acham muito cedo, então fiz uma enquetezinha aqui nos stories e ganhou 10 horas, então aqui estou, 10 horas costuma ser um bom horário pra mim também. E conforme for aí do retorno de vocês, tá, gente? Então coloca aí pra mim se vocês curtem esse horário, se é melhor mais cedo ou mais tarde. Só não topo live à noite, tá, gente? Porque eu já decidi que eu não
eu evito tudo que eu posso trabalhar à noite, porque à noite é uma hora que eu já não funciono mais. Então, imagina fazer uma live à noite, a hora que eu já tô toda morta, cansada, estrupiada, né? Então, eu prefiro trabalhar de dia, enquanto o sol está a pino, enquanto meu cortisol está funcionante. E depois que o sol vai embora, aí o meu cortisol vai embora também, tá? Então, de preferência, sim, ainda de dia com o melhor horário para vocês, tá bom? Coloca aí para mim. Bom dia quem tá chegando. Dulce, Daniele. Ai, adoro como os pacientes vêm pra live, gente. Adoro. Então vamos lá, gente. Sem mais delongas, vou começar a falar pra vocês o porquê do título dessa live, né? Você ou sua cicatriz, né? Então essa palavra cicatriz é uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, tá? Não só porque eu tive um probleminha com uma cicatriz real, né? A cicatriz da minha cesárea. Ela formou um queloide, tá? E aí eu fiquei procurando formas de entender, né, por que aquela cicatriz estava daquele jeito. E aí, na época, eu não tinha nenhum recurso, né, sobre essa parte mental, psicológica. E fui lá, né, com todos os cremes, com todas as coisas que eu podia fazer em relação a ela e tal. Até que depois eu descobri o real significado daquela resposta, daquela cicatriz, tá? Não sei se vocês estão curiosos, mas eu já vou falar aqui então, porque eu também não vou ficar guardando ouro de nada não, tá? Gente, normalmente quando uma cicatriz, ela cicatriza de uma forma não esperada, né? O nosso corpo tem a capacidade de se curar, né? De se reparar. Toda vez que a gente faz um pequeno corte ou um corte, né, razoável, o nosso corpo ele tem essa capacidade inerente. Isso daí é os trilhos, os principais, a basezinha aí da autocura. Mas quando ele se repara de uma forma não convencional, que gere um queloide muito grande, uma inflamação muito grande, um problema muito grande em torno daquela cicatriz, pode ser cirúrgica, pode ser de trauma, pode ser, né, de diversas situações. Essa cicatriz, às vezes ela nem inflama, gente, mas o próprio processo de cicatrização, ele é intenso, extremo, e aí forma aí os queloides, né, um monte de coisa. Então eu tive essa formação de queloide na minha cicatriz. E na época eu fazia pós-graduação em estética, né, eu fiz uma pós em estética avançada, aí foi meu primeiro contato com um paciente ali no tete-a-tete. E nessa pós a gente fala muito sobre cicatriz, sobre como fazer a melhor forma ali de cicatrizar, e eu vou falar um pouquinho isso aqui para vocês também, tá? Então, gente, nessa época, né, eu usei todos os recursos que eu tinha ali e não adiantou. Até que passou-se o tempo, eu desisti de melhorar aquela cicatriz. Ó, minha filha nasceu em 2011, após eu fiz 2016, então já tinha 5 anos de cicatriz com um queloide. Pensa aí, gente. E aí passou mais uns anos ali, acabei após, desisti de abordar esteticamente aquela cicatriz e fui vivenciando o meu próprio processo aí em 2020, meu processo terapêutico, onde eu encontrei esse mundo aí das terapias, né? Gente, a minha cicatriz nem tem mais quase. Pra eu achar, eu tenho que procurar. O que mudou, gente? Mudou a minha forma de ver ali o que aquela cicatriz, na verdade, representava para mim, tá? Não foi consciente, na época eu não tinha essa consciência, tá? Mas depois eu fiz uma volta aí, né, na minha vida e eu percebi que fazia toda a diferença. Então, aquela cicatriz para mim representava o meu parto, a minha maternidade, né? E quando em 2020 eu comecei a trabalhar, né, em mim, as minhas questões, a primeira coisa que veio foi a maternidade da minha mãe comigo, que com certeza, né, sem sombra de dúvidas, tinha tudo a ver com a minha maternidade enquanto mãe da minha filha. Então aquela cicatriz mudou muito. Por quê? Porque eu mudei a minha forma de perceber não só a maternidade da minha mãe comigo, mas a minha maternidade com a minha filha. Então, ao longo do tempo, aquela cicatriz deixou de ser um problema e ela mudou completamente sem eu abordar de nenhuma forma estética ou cirúrgica. Então, por isso que eu gosto de falar
que eu sempre, né, tô trazendo esses temas aqui sobre cicatriz, porque eu tenho certeza que todo mundo tem pelo menos uma cicatriz no corpo e também na alma, na vivência, no coração, na mente, na emoção, não é verdade? Todo mundo tem uma cicatriz. Então, gente, o que seria uma cicatriz? Cicatriz é aquilo que o nosso corpo faz, ou a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração, depois que a gente teve um trauma, seja ele físico, seja ele emocional, ok? Então, essa cicatriz, gente, o nosso corpo faz, a gente faz, a nossa alma faz, no intuito de continuar vivendo, mesmo que tendo aquele dano, aquela dor, aquele trauma, ok? E aí, gente, no meu caso, nem sempre o corpo faz a melhor cicatriz que ele pode fazer. Eu não sei se vocês já viram cirurgias, às vezes até cirurgias estéticas, né? Que a pessoa faz abdominoplastia, mas ali na região da cicatriz gera uma cicatriz tão feia, tão difícil, né? Tão inestética, que a gente chama, que precisa abordar cirurgicamente aquela cicatriz novamente. Para quê? Para refazer o corte, para aí sim o corpo refazer uma nova cicatriz mais bem feita do que aquela que ele fez antes. Por que eu tô falando desse processo para vocês? Porque é mais ou menos isso que a gente faz aqui no tratamento, na farmacoterapia, tá? A gente vai abordar as cicatrizes da nossa alma, tá? Para quem não sabe, eu sou terapeuta faixa preta do método Procure Cicatrizes. Foi aonde, assim, eu bebi a maior parte dos meus conhecimentos do mundo terapêutico, tá? E é onde eu tenho orgulho, né, de pertencer a esse grupo. Inclusive, a viagem que eu vou fazer essa semana, a gente vai lá encontrar as terapeutas do método, né, junto com a mentora, com a Dalila. E aí, a gente vai lá para o Maranhão e tal. Então, assim, o método já chama Procure Cicatrizes. Então, não é à toa que o nome dessa live traz aí a cicatriz, não só pela importância desse processo que eu aprendi da minha própria cesárea, mas por também falar do método que é a minha base aí, que é minha grande casa, eu vou dizer assim, tá? Minha grande raiz aqui nesse mundo. Então, gente, o método mesmo lá já traz essa capacidade da gente encontrar cicatrizes e fazer um trabalho nela, tipo esses que os médicos cirurgiões, né, plásticos fazem cicatrizes que não são bem feitas. Então, o nosso objetivo... Peraí que eu tô achando que eu tô travando, gente. Deixa eu ver se eu tô na... Acho que tô, tá certo. O nosso objetivo aqui hoje é descobrir se quem tá agindo aqui na vida, nas reações, nos relacionamentos com as pessoas é você ou se é a sua cicatriz. Por quê? Porque a cicatriz, gente, muitas vezes fala muito alto, tá? Por quê? Porque a cicatriz, às vezes, não tá bem cicatrizada. E, às vezes, ela gera dor e desconforto, igual a minha cesárea. Deixa eu ver aqui, a Jaqueline botou aqui. Minha primeira cesárea, a cicatriz ficou com queloide. E na segunda gestação não tive queloide. A Mônica colocou isso na turma MPC 10, maravilhoso. Maravilhoso, gente. Todo mundo que quiser entrar nesse mundo, vai lá na terapia, vai lá na MPC. Vocês vão beber numa das melhores fontes aí que tem, tá? Ô, Jaqueline, é o seguinte, Jaqueline. Pensa aí como foi que você recebeu a sua primeira maternidade e como foi que você recebeu a sua segunda maternidade, a sua gestação, tá? Costuma ter muito a ver, né, aí com esse processo do que é ser mãe. E não é, como que eu vou dizer, assim, não me estranha, tá, Jaqueline, a primeira ter sido pior que a segunda. Aí, meu marido entrou, vou citar ele aqui, porque ele sempre fala, quem dera se o segundo filho fosse o primeiro, né, ia ser muito mais fácil. Então, a tendência é que as segundas gestações sejam menos conflituosas, até porque você já aprendeu tudo que tinha para aprender com o primeiro, né? E aí o segundo vem te ensinar um pouco mais, né? Então é isso, gente. Mas voltando aqui, né? Que eu tô falando do título dessa live, que é Você ou Sua Cicatriz. Porque isso tem ficado muito assim na minha cabeça, sobre vendo as pessoas, né?
agindo, vendo eu mesma agindo e tentando, né, ali observar, porque eu sou muito observadora, e tirar de alguma forma um ensinamento para não errar de novo, né? Então, o que eu percebo? Que muitas vezes quem tá falando nas situações todas é a nossa cicatriz. Então, por isso essa pergunta, tá? Por isso essa pergunta. E aí, gente, vindo lá do MPC, né, que é o método que fundamenta aqui a farmacoterapia, a gente encontra aí muitas dores, muitos sintomas, né? E aqui na farmacoterapia, os medicamentos, né? A gente vai olhar para os seus medicamentos e descobrir o que está por trás dele, quais são as cicatrizes que geraram a necessidade, né, desse sintoma aparecer ou desse medicamento ser administrado, bom? E aí, a gente aprende, né, que a autocura é uma grande cirurgia reparadora de cicatrizes, tá? Por quê? Porque a gente pega aquela cicatriz que tá ali, às vezes, mal feita, né? O corpo curou, ok, você sobreviveu, mas não ficou da melhor forma que podia. E às vezes ela repuxa, às vezes ela dói, às vezes ela fala no seu lugar. Então, o objetivo é que a gente encontre aí, procure mesmo as cicatrizes, encontre as reais causas, tá? E em cima disso a gente faz todo um trabalho que o próprio método propõe, que é o MPC. Então, a gente vai mobilizar essa cicatriz, igual lá o cirurgião faz. O cirurgião, ele primeiro, antes de curar a cicatriz, ele abre ela novamente. Então, ele mobiliza, né? Depois, ele vai e faz o que tem que fazer ali. Ele mexe da melhor forma que ele puder, tira tecido extra, às vezes coloca alguma substância para ajudar. Então, esse processo a gente também vai fazer né, dentro desse trabalho terapêutico, que é a positivação. Então, M de mobilizar, P de positivar. E depois disso, que a gente mexe, abre, mexe ali, costura de novo, inicia-se um novo processo de quê? De cicatrização. Uma nova cicatrização, uma recicatrização, eu gosto de chamar assim. Então, é MPC de mobilizar, positivar e cicatrizar. É isso que a gente vai fazer com a sua ferida emocional dentro da farmacoterapia, ok? Que usa o MPC como base, mais os meus conhecimentos como farmacêutica para abordar aí de uma nova forma o seu problema de saúde, partindo principalmente dos seus medicamentos, tá bom? Então, por que essa cicatriz está nessa live hoje? Não é à toa, tá bom? E aí, gente, eu vou continuar aqui a história do porquê que eu trouxe esse tema. E que eu já, né, vinha nesse trabalho com o MPC, e até onde eu me deparei com uma música, não sei se vocês conhecem, do Emicida. O nome da música é Amarelo, mas é Amar Elo, né? O amor é o elo, na verdade. A música é Amarelo, do Emicida. É até uma música que resgatou aí, né, uma outra música do Belchior, que fala assim, ano passado morri, mas esse ano eu não morro. Então, é essa música, tá? Essa música, eu parei, né, uma vez prestando atenção nessa música, até que foi o meu enteado, que é um adolescente que trouxe pra gente, né? Adoro os jovens que eles trazem coisas novas, né? Senão a gente só ia ouvir Rita Lee. Então, ele me ensinou, ele trouxe essa música, a gente prestando atenção na letra, me chamou muita atenção, porque ela falava das cicatrizes. E aí, eu comecei a prestar atenção no que aquele cantor estava trazendo ali pra gente de informação, né? Uma música muito bonita. E aí tem uma hora que ele fala assim, que a sensação que dá é que ele vai renegando a cicatriz, né? Não ele renegando a cicatriz, mas ele tirando a importância daquela cicatriz na vida dele, né? E aí eu fiquei pensando, ai gente, mas eu acho que a cicatriz, né, é sinal de história, é sinônimo de vivências, é sinônimo de tudo que a pessoa superou. Eu acho que a pessoa tinha que ter orgulho das cicatrizes, né? E aí ele tá falando aqui que, né, não é... Tem uma parte que fala assim, achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes.
Aí eu fiquei raciocinando sobre o que ele tava querendo dizer ali. E eu peguei. Aí eu falei, gente, então... Eu que achava a cicatriz algo muito bom, me deparei com um método, né? Que a gente procurava cicatrizes para recicatrizar. E me deparei com essa música que chamava atenção, né? Para que aquelas cicatrizes não eram o que definiam a pessoa. No finalzinho da live eu vou botar a música pra vocês ouvirem, tá, gente? Quem não conhece, aguenta aí que eu vou botar. E aí... Aí eu fiquei pensando, né? O quanto que essa cicatriz, às vezes, ela as pessoas olham a cicatriz antes de qualquer outra coisa, né? E aí me veio esse questionamento, mas será que não é porque quem tá sempre ali falando não é a cicatriz? E aí é o título dessa live, é você ou é só a cicatriz? E aí eu, dentro desse questionamento, né, música linda, maravilhosa, adoro, e fiquei pensando sobre isso e falei, um dia eu vou fazer uma live sobre isso. E hoje chegou o dia, tá, gente? E aí eu fui observando também, né, as vivências. Então eu trouxe algumas histórias para vocês entenderem, tá? O que eu tô querendo dizer quando eu falo se é você ou se é a sua cicatriz, tá? Gente, longe de mim não dar valor a uma cicatriz, tá? Muito pelo contrário, eu continuo dando muito valor, seja ela física, seja ela emocional, que afinal representam as vivências, representam a superação daquela pessoa de seguir em frente mesmo com essa cicatriz. Isso já é muito legal. Mas se você tiver a oportunidade de fazer, né, essa reparação, essa recicatrização, para você seguir melhor na sua vida, nas suas cicatrizes emocionais, que é o que o nosso trabalho aqui, que o nosso trabalho MPC e o meu trabalho aqui na farmacoterapia traz para vocês, eu acredito que é muito melhor, né? É uma tentativa, né, gente, de diminuir as nossas dores emocionais. E não só as emocionais, mas principalmente as nossas dores físicas, que na verdade começam com as nossas dores emocionais. Então, gente, uma ferida emocional mal cicatrizada, ela vai gerar dores físicas. Entende? E por mais que você consiga conviver, você pode viver de uma maneira melhor sem tantas dores. Então, esse também é o nosso objetivo aqui. Outros remédios para essas dores, tá bom, gente? Então, eu vou contar uma história para vocês aqui, para vocês entenderem, né, o que é isso, tá? Outro dia, eu tava com umas amigas, tá? E aí uma amiga, né, tem 2 filhos separados, os filhos estavam com o pai, ela recebeu uma ligação da sogra, que falou que o pai tinha batido nas crianças, né? E ali, naquela hora, ela longe, né, em outra cidade, ficou desesperada. Ai, que eu não bato nos meus filhos, ninguém pode bater nos meus filhos. E gerou um tremor, um desespero, o que eu faço, né? E aí eu ali junto, né, como amiga, não como terapeuta. A única coisa que eu disse, cara, tenta falar com ele, né, com o filho. E aí ela desligou o telefone com a sogra, ficou nervosa, aí respirou lá, falei, tenta falar com ele. E eu tentando, calma, né, vamos ver o que é. Não, mas que ninguém bate, aquela coisa, aquela dor ali envolvida. Claro, né, gente, ninguém gosta que bate no nosso filho, não tô dizendo a proporção natural, né, tô dizendo que foi uma proporção muito maior. E vocês já vão entender o porquê. E aí ela, depois de uns minutos, ela conseguiu falar com a criança. Criança que já tem, tipo, acho que 10 anos. E aí a criança falou assim, não, mãe, não, ele só falou que se eu batesse na minha irmã, eu ia ver com ele depois. E aí a minha avó que já achou que ele ia bater e falou isso com você. Resumo da ópera. Não tinha acontecido nada, tá? E eu fiquei ali naquela observação, né, gente? Falei, gente, realmente, ela ficou muito nervosa, mas eu já sei por quê. É porque isso é uma cicatriz dela. Botou o dedinho lá na cicatriz dela e futucou, tá? Essa paciente eu já tive a oportunidade de atendê-la, né? Essa amiga já tive a oportunidade de tê-la como minha paciente e uma das questões grandes dela era um tapa na cara que ela tomou do pai. Então eu vou perguntar para vocês, gente, aquela reação ali exacerbada era dela ou era da cicatriz dela?
E aí eu quero que vocês pensem aí na vida de vocês, se todas as vezes que você reagem, principalmente quando a gente reage assim, depois fala, gente, pra que eu fiz isso? Você até se arrepende, porque na hora vem um monte de coisa junto, né? Todos aqueles sentimentos, e às vezes ou você fala uma palavra, você toma uma atitude, e depois você acaba até que se arrepende, porque viu que foi talvez demais, que não era para tudo aquilo. Mas é porque muitas vezes quem fala no nosso lugar são as nossas cicatrizes. Então, gente, esse foi um caso, tá? Tem outro caso também de uma, né? Vou contar histórias aqui para ir dando exemplo para vocês verem como que a nossa cicatriz fala no nosso dia a dia, tá? Uma outra paciente que eu atendi, que também é uma amiga, né? Mas mais distante. Essa paciente, ela chegou com uma queixa por um outro problema, que não era sobre abandono em si, mas ali durante o atendimento a gente identificou uma cicatriz dela falando muito alto na vida dela, tá? Uma das queixas é que ela estava tomando conta do neto para poder a filha trabalhar, né? E a filha não reconhecia o que ela fazia ali, né, em relação àquele neto. E ao mesmo tempo ela super queria dar um basta nessa situação, né, de que eu não preciso disso, né, o filho é seu, toma conta dele aí. Mas ao mesmo tempo ela não conseguia viver a vida dela, por quê? Porque a cicatriz do abandono estava falando muito alto. Para ela não perder o neto, ela se submetia a essa situação e ficava ali ambivalente, né? O que eu falo é cruz quero, né? Deus me livre quem me dera. Você não quer, mas quer, né? Então o que ela não queria? Né? Aquela prisão de já estar ali aposentada e ter que ficar tomando conta de criança e muito cansada e não podendo viver a vida dela. Mas ao mesmo tempo ela queria aquela criança ali. Ela queria aquele neto perto, dentro da casa dela, porque aquele neto supria o quê? Todas as carências dela, tá? Curiosamente era um menino e, paralela a isso, ela também estava passando por um outro tipo de situação de abandono, porque o filho tinha casado, tinha ido morar com a esposa, e a esposa não estava mais ali de alguma forma deixando o filho se relacionar com ela, né, ali com a família, com a própria mãe. Então ela também estava se sentindo já um pouco abandonada ali, estava muito triste, né, com esse processo. Eu falei, opa. Aí a gente foi olhar a história dela. Ela perdeu o papai aos 6 anos de idade. E por conta da morte desse pai, ela e a família sofreram muita deficiência, dificuldade financeira. Deficiência financeira, tá também, mas dificuldade financeira, e a vida se moldou ali em cima de toda a luta da mãe, tal. Então, essa perda do pai, né, que ficou essa sensação de abandono, de sozinha, essa carência, essa cicatriz estava falando muito alto na vida dela ainda hoje. Uma paciente com, agora eu não lembro mais a idade, mas é tipo 60 anos, alguma coisa assim. Então, gente, desde os 6. Então, essa cicatriz estava falando ali o tempo todo, sabe? Nas relações com o neto, nas relações com o filho. E aí a gente trouxe isso para consciência, tá? Outro caso, gente, tô falando aqui para vocês irem pegando aí na história de vocês, né? Atendi uma outra paciente que ela falava assim, né, no discurso. Essa não era a queixa principal dela, mas no discurso dela, a gente via que ela falava assim, eu sou muito brigona, eu brigo com a vizinha mesmo, fulano vem e fala mesmo. Então, ela sempre foi muito reativa, muito, como ela falou assim, eu sou muito brigona, brigava e falava com todo mundo, e né, esporrenta, ela dizia, desculpa o termo aí, gente. E aí a gente foi vendo de onde vinha isso tudo, né? Então a gente encontrou um abuso aos 8 anos de idade. E aí, gente, o mais curioso é que essa paciente só foi abordar, né? Só foi trazer tudo que aconteceu com ela lá da infância, lá por volta dos 29 anos. Quase 30, gente. Então pensa, por 22 anos... Fiz conta certo? 36, 8, 2... Por 22 anos, essa cicatriz foi feita ali. Mas foi mal feita, gente. Foi mal feita. Por quê? Porque
eventualmente essa cicatriz falava na vida dela. Porque a grande questão de calar todo esse tempo era essa raiva, né? De como eu não conduzi, agora também já nem dá mais, já passou tanto tempo, e por aí vai. E aí isso que ficou pendente, gente, toda hora vem à tona. E aí eu perguntei, você acha que quem tá nas relações brigando com todo mundo é você ou é a sua cicatriz? Ou é aquela criança lá, ferida, né? Muitas vezes, gente, quem fala na nossa vida não é a gente, né? Não sou eu como eu sou agora, quem eu sou agora. É quem eu fui lá atrás, é minha criança que tá lá de alguma forma. É importante a gente entender que isso junta tudo, tá? Não é só o que aconteceu com você, mas como você viu, né? Aquilo que aconteceu com você. E às vezes são fatos na infância, fatos na adolescência, às vezes até na vida adulta. Né? Até hoje em dia pode acontecer alguma coisa comigo e vai ser um impacto tão grande que eu vou abrir aí um programa biológico de sobrevivência, né? Aí eu vou adoecer e eu não vou conseguir relacionar com nada que aconteceu na minha vida. E quando a gente vai ver que o seu corpo está tentando se curar, fazendo cicatrizes aí mal reparadas. E o nosso grande trabalho aqui é reparar essas cicatrizes, né, gente? E aí você falou assim, ai, tá bom, Thaís, já entendi, né, já achei. Gente, se alguém achou aí uma cicatriz falando mais alto, coloca assim, eu. Bota aí pra mim se vocês conseguiram identificar na vida de vocês. Quem tá falando aí nas situações mais difíceis, se é você ou se é a sua cicatriz. E aí, gente, aí você vai falar assim, ai, Thaís, tá bom, já entendi, né? Já entendi que é assim, concordo, mas e aí? O que eu faço com essa observação da realidade? Então, gente, o que a gente faz, né? Então, acho que o caminho que eu sempre falo para os meus pacientes é entender. Primeira coisa, gente, que a gente tem que fazer é, número 1, como é que resolve isso? Qual é o remédio que a gente vai dar aí se eu identifiquei que a minha cicatriz fica falando por mim toda hora? Bom, o próprio, né, nome já diz. Descobrir, primeiro se observar, que eu fiz vocês fazerem aqui hoje. Observar e encontrar, né, a cicatriz, né? O que aconteceu com você lá atrás que ainda dói? O que aconteceu com você que você não consegue falar? O que aconteceu com você que você lembra, ai, não quero nem pensar nisso, que dá um desconforto, tá mal cicatrizado. Então, a primeira coisa, gente, é procurar as nossas cicatrizes. Não é à toa que o método é procura cicatrizes. E às vezes esse não é um processo confortável, porque a gente sabe que a gente vai mexer em algo que já está doendo. É uma cicatriz mal reparada. É a minha cesárea com queloide, gente. Por isso que o processo terapêutico é para pessoas corajosas. Primeira coisa. Por quê? Porque a gente vai encontrar uma dor. E isso não tem jeito. Ok? Mas é como, né, como uma boa farmacêutica, aquele bom remédio amargo que a gente melhora. Então, procurar entrar nesse processo, né, de autocura, sem remédio amargo, mas com outro tipo de remédio amargo também, é encontrar essas nossas cicatrizes, isso que tá doendo, isso que tá aparecendo estranho, tá? Se você não souber a encontrar, né, eu tô aqui para isso. A gente olha aí os medicamentos, olha os sintomas e faz uma leitura do que isso significa e dá para você, e te dou, né? Dou para você aí a melhor forma de abordar essa cicatriz. Entende? Então, quando a gente sabe o que é, primeira coisa é identificar, gente. A gente não tem como tratar nada se a gente não souber o que é. Então, a gente vai dar nome, a gente vai pesquisar na história, a gente vai procurar o que é aí da sua vida. E, gente, todo mundo tem. Não adianta. Todo mundo tem. Todo mundo viveu coisa difícil. Todo mundo teve uma vivência difícil que não deu conta de resolver da melhor maneira. É normal, gente. Isso é vida. Sinal que vocês estão vivos. A Monique botou aqui o guiar de cura, é mais ou menos por aí, né? E claro, né, com o processo certo, a gente vai
né? Vai dando aí botando aí, né, esse metiolatezinho aí na medida certa para cada paciente, porque também não é sobre torturar ninguém. Então, quando o paciente já está muito fragilizado, gente, a gente não mexe tanto, a gente mexe só um pouquinho. Quando a gente vê que é um paciente duro na queda, aí a gente vai com mais recursos para realmente mobilizar aquilo ali, porque faz parte do processo de recicatrização acessar essa ferida de alguma forma para poder o quê? Liberar, para poder corrigir. E a Luciane botou que tá estranho o som, está muito atrasado comparado com a imagem. Ai, gente, minha internet faz isso, sabia? Eu já tentei de tudo. A gente trocou até o modem aqui em casa. Gente, tá assim só pra Luciane ou alguém mais também tá sentindo essa coisa estranha aí? Tá? Me fala aí. Eu vou ver o que dá pra fazer aqui. Sei lá, vou mexer o celular de lugar, vai que resolve. Eu tô vendo, ó, a minha imagem tá meio lenta. Ó. Mas eu vou continuar aqui, tá bom? Já tô acabando. Então, gente, falando, primeira coisa é você descobrir, né, o que tá acontecendo. Isso a gente só descobre com autoconhecimento, tá, gente? E a Mônica botou aqui pra mim também. Ai, não sei o que eu faço. Deixa eu ver se eu dou uma trocadinha de lugar aqui, ver se é pouco. Posso até tentar trocar de rede, vamos ver. Pera aí. Oi, Gessé, seja bem-vindo. Ai, eu bem tô com medo de trocar de rede e cair a live, gente. Gessé, tá travando pra você aí também? Tô falando aqui da cicatriz, gente. Essa live tem que ficar legal. Tá sem áudio? Acho que o pessoal tá me ouvindo, Gessé. Disseram que meu áudio tá atrasado em relação à minha imagem. Vê se também tá aí pra você. Foi depois que você mexeu. Piorou, gente? Aquilo, né? A gente vai tentar corrigir e fica pior, né? Ai, ai, ai. Ó, mas tá dando pra escutar. Pode continuar. Ai, gente, eu vou levar assim mesmo que, né? Sou brasileira. Às vezes eu desisto, mas às vezes eu volto pro começo. Então tá, vamos voltar aqui. Já sai, então vê, porque o pessoal tá me ouvindo. Ouvindo mal, mas tá me ouvindo. Se não tá ouvindo, deve ter alguma coisa aí com o seu fone. Pra ver direitinho aí. Então, gente, ó, eu tava falando que como é que resolve, né? Primeiro é o autoconhecimento, você descobrindo a sua cicatriz, olhando pra sua história, ver onde tá o ponto de desconforto do que você viveu, tá? Depois, gente, que você encontrar o que é dentro de um processo terapêutico, tá? A gente vai validar essa dor. É isso. Ah, então como é que faz isso? Bom, tem várias abordagens, tá? E meu caminho, na verdade, é ajudar vocês em todas essas etapas que eu tô falando aqui. Não só no autoconhecimento e encontrar real, né, cicatriz ali da sua dor, do porquê que você tá tomando um remédio, tá? Mas também guiar vocês nesse processo de acolhimento dessa dor, dessa cicatriz, né? Tem várias técnicas pra gente abordar, para deixar isso que tá ali de uma certa forma fluir. A gente chama de validar, né? Essa dor para poder liberar, tá bom? Depois que a gente faz isso, a gente começa a conversar, né? A ressignificar, né? Primeiro a nível mental, trazendo à consciência uma nova realidade para aquilo que feriu você, né? Basicamente, a gente olha de outro ângulo, né? O ressignificar é conseguir olhar para aquela situação de uma outra forma. Para isso, gente, a gente precisa trocar de lugar, né? Não é assim, você tá aqui, você só vê isso aqui. Agora, se você vira para cá, você já consegue ver outras coisas. Então, na verdade, para a gente conseguir ver e alcançar a cura, a gente tem que olhar para as nossas dores de um ângulo que a gente nunca olhou antes. E olha aqui, ó, o pulo do gato. Normalmente, a maioria das dores está na infância, né?
A gente cria lá os problemas na infância e, como criança, resolve aquele problema e gera essa cicatriz, como criança. O grande pulo do gato, gente, é lembrar que nós crescemos, que agora nós somos adultos e que agora a gente está em outro lugar. Então a gente pode ver diferente aquilo que aconteceu com a minha criança, tá? Então, o terceiro passo é essa ressignificação e eu tô aqui para ajudar vocês nesse processo também, tá? A Mônica colocou aqui, ser sincero consigo mesmo. Sim, essa sinceridade consigo mesmo é a validação, é a segunda etapa, tá? Depois eu vou repetir para vocês. Essa validação de ser sincera, de entrar em contato, né? E aí que a gente chama aí a autocompaixão pro jogo, né? Que eu falo que é o grande remédio aí que cura todos os males. Depois a gente vai, né, para essa parte aí de adultificação, de ressignificação, que é onde eu chamo a compaixão, né? É olhar para o outro de outra forma. Ai, Gessé, que bom que você conseguiu. Gessé conseguiu. Ai, agora eu tô ouvindo. Então, a gente vai para essa ressignificação, tá? Que é a terceira etapa do que a gente vai fazer nesse processo da cicatriz, tá? E por último, que é a etapa que eu chamo, né? Que é o momento da liberação somática, tá? Da liberação daquela emoção do corpo, daquela memória traumática do corpo, também tem técnica, tá? E aí, quando a gente junta tudo isso, a gente consegue sim levar o paciente, né? Eu consigo, né? Já fiz isso várias vezes, apesar de muitas vezes eu mesma não acreditar. Mas a gente consegue fazer com que o paciente, ele trilhe esse caminho e ele consiga a autocura dele. Aí, gente, depois disso, a cicatriz que estava mal feita, ela começa a ser refeita de uma forma muito melhor, né? Essa dor agora é vista como um adulto, você começa a cicatrizar de uma outra forma e leva um tempo, né? Por isso que eu atendo meus pacientes, quando eu acabo o tratamento, eu recebo eles daí a um mês, para eu saber o que aconteceu nesse mês todo aí de recicatrização, que é onde a gente vai ver se o paciente realmente conseguiu alcançar a autocura dele. Caso ele não tenha conseguido, né? A gente, nesse retorno, a gente faz novas abordagens nessa cicatriz aí, para ver o que ficou faltando, para dar mais uma chamada de atenção. Às vezes o paciente não compreendeu, dá para abordar ainda mais um pouquinho, né? Como se fosse aquela visita de retorno para ver se ficou tudo bem ali quando você vai no médico, tá? Então, esse retorno que eu faço depois de um mês é para isso, pra gente ver se a cicatriz ficou bem fechadinha ali. E é tão engraçado, gente, que a gente consegue pegar na fala do paciente que ele se autocurou. Às vezes eu não preciso nem saber se o sintoma do corpo dele ou se ele parou de tomar o medicamento. Só na fala dele, como ele se comporta sobre um determinado assunto, a gente já sabe se ele virou essa página, se ele recicatrizou da forma, né, mais legal. E aí, gente, lembrei de um caso aqui, o último caso que eu vou contar pra vocês pra gente encerrar essa live também, tá? Eu tive uma paciente que ela tem a cicatriz dela, né, que fala aí muito na vida dela, é essa coisa do culpar o outro e dela ser sempre muito boazinha, aceitar tudo que vem de todo mundo pra não criar uma situação ruim, né? As boazinhas, filhas boazinhas. E aí a gente foi ver na história dela, teve sim, muita, né? Também perdeu o pai cedo, mais ou menos a mesma história, né? Então foi criada, assim, com muita rigidez pela mãe, então ela tinha que ser sempre boazinha. E aí ela teve que trabalhar com a tia por conta de uma escassez de dinheiro, né? E aí o episódio de que ela se sentiu muito desvalorizada, né? Muito assim. Era um episódio em que a tia dela fazia ela entrar no ônibus para ir fazer faxina com ela, né? Elas iam juntas. E aí essa tia fazia ela passar por baixo da roleta. E aquilo ela sentia uma humilhação muito grande. E a outra coisa que essa tia fazia, que ela era criança, ela tinha 8 anos mais ou menos nessa época. E aí a tia também fazia ela sentar na cadeira do ônibus. E como ela sentava, ela era criança, ela fazia
a tia fazia, né, assim, de pegar a bolsa de todas as pessoas que estavam em pé e botava no colo dela, né? E ela ficava com aquilo, ai gente, isso era muito ruim, minha tia me humilhava, a minha tia fazia eu passar embaixo da roleta, a minha tia ficava botando as bolsas da pessoa no meu colo sem nem perguntar se ela podia. Então aquilo eu não gostava daquilo, eu achava um absurdo e tal. E aí essa era uma cicatriz daquela criança, né, de se sentir humilhada, né, de ter que segurar as coisas ali sem poder falar nada. Então ela estava se comportando assim na vida adulta dela, já com uma filha de 20 e tantos anos, casada há 30 e tantos, e ela ainda, a cicatriz dela falava ali muito alto nessas relações, né? E aí a gente fez todo um trabalho, entendeu onde estava, né? Aí fui dando as ferramentas de autoconhecimento para ela encontrar ali, né, essa cicatriz na história dela. Depois a gente validou essa dor, depois a gente trouxe ela para a fase adulta, né, para olhar para aquela tia agora como adulta, não só como uma criança. E aí depois a gente fez um movimento de liberação somática, e na hora que a gente foi fazer, né, aí essa ressignificação, tá, nesse movimento mental que a gente faz no atendimento, foi muito interessante, eu fiquei muito feliz, eu fiquei, sabe que eu fiquei orgulhosa? Porque quando eu fiz ela voltar na cena lá, para ela poder agora fazer da forma que ela achasse melhor, quando ela entrou no ônibus, ela tinha a possibilidade de pagar a passagem, da tia dar o dinheiro a ela para ela entrar, ela tinha a possibilidade de fazer o que ela quisesse, de dizer não ali para aquelas bolsas, ela tinha a capacidade de levantar e deixar alguém sentar no lugar. Ela podia mudar do jeito que ela quisesse. E aí, quando ela foi falando, mudando a cena, ela foi falando que agora ela voltou na cena e ao invés de mudar, gente, ela fez tudo igual. Ela passou por baixo da roleta, ela sentou no banco e ela pediu para que as pessoas colocassem as bolsas no colo dela. O que isso significa, gente? E ela fez de boa vontade. Isso significa que antes dela ir para essa cena, o meu trabalho de ressignificação com ela tinha sido tão legal que ela compreendeu ali, agora como adulta, que aquela tia estava com uma dificuldade financeira, que aquela tia já estava ajudando a mãe, cuidando dela, que precisava dela ir, que não tinha como realmente pagar uma passagem, né? Quando a gente olha como adulta as coisas que aconteceram com a gente vê de outro lugar, e é isso que cura. E aí ela entendeu que o que a tia estava tentando ensinar para ela era que, você pode até sentar, mas ajuda uma pessoa que está em pé, que pode segurar a bolsa da pessoa, no sentido de ensinar bons modos e até mesmo de ajudar as pessoas. Então ela refez tudo do mesmo jeito, mas sem dor dessa vez. Olha que legal. E ali é isso que eu falo, às vezes o paciente fala algumas coisas que a gente vê que ele vai alcançar a autocura. E ela melhorou muito, gente. Nas relações dela hoje, ela consegue falar as coisas que ela não gosta. Ela consegue fazer valer o que ela quer e não mais só os outros, como ela vivia falando, como vivia falando ali a cicatriz dela. Então, por isso, gente, que eu queria deixar esse alerta aqui para vocês verem na vida de vocês, se quem tá falando nas suas relações, na sua vida, nos seus desconfortos é você ou sua cicatriz. Porque tem um jeito de resolver isso tudo. Tá bom, gente? A farmacoterapia, tá? Que é essa grande contribuição aí para abordar as doenças e os medicamentos de uma nova forma. Ela tem essas bases, tá? Tem todo um trabalho farmacêutico de identificar e tal, mas tem ali o MPC também viabilizando essa autocura. E eu não sei se vocês sabem, lembrei aqui, para ajudar vocês nesse caminho todo, né? Tem uma ferramenta aí que eu disponibilizei gratuitamente aí na minha bio, tá? Lá no link da bio tem, que é o meu Autoplanner. Gente, o meu Autoplanner, ele é um planner, tá? Mas é para você planejar o seu dia, não. É para você planejar o seu autoconhecimento. Por isso que é Autoplanner, tá? E aí, vocês podem baixar lá e utilizar essa ferramenta. Por quê? Porque através dela, gente, a gente faz esse primeiro passo que eu falei aqui na live hoje,
que é estimular o autoconhecimento para você encontrar suas cicatrizes, certo? Então, ó, quem não baixou, vai lá, baixa, é uma ferramenta gratuita. Vocês podem utilizar aí, se precisar, baixa de novo, imprime, tá? E façam o melhor uso que vocês puderem aí. Essa é a minha colaboração com vocês aí nesse caminho de autocura, tá bom? E fora as lives, todo o conhecimento que eu trago aqui. E se você tiver, né, mais envolvido, mais disposto, mais animado também, pode me mandar aí, né, pela bio, pelo direct, para saber mais informações do atendimento, da farmacoterapia, ou até mesmo do MPC apenas, tá? É só mandar para mim aí na direct e entrar em contato na bio, acho que tem meu WhatsApp lá, que a gente se comunica e eu vou ter o maior prazer de poder contribuir com vocês aí nesse caminho, tá? A Roberta botou que abracadabra, né? Botou, bom dia, Thaís, que surpresa boa você nessa terça. Pois é, menina, foi uma live surpresa, depois você ouve lá desde o começo, porque eu expliquei tudinho o que eu tô fazendo aqui hoje, tô dando uma reformulada de horário, tô dando uma, né, talvez até do dia, vamos ver aí como que vocês vão, né, se vão curtir isso ou não, tá bom? E é isso, gente, acho que o recado tá dado. Porque é você pensar o seguinte, vou encerrar essa live. Eu tenho que botar a música que eu falei no início, gente, do Emicida, que me fez trazer esse título para vocês, tá? Mas só para encerrar a minha fala aqui, a grande pergunta que a gente tem que fazer é, sou eu ou é a minha cicatriz? Tá? E a outra coisa para ajudar aí nesse processo de cicatrização, tá? É você descobrir se é o que aconteceu com você ou se é o que você percebeu que aconteceu com você que tá trazendo tanta dor. Porque, gente, fatalmente não é o que acontece, mas é o que a gente vê, tá? O que acontece é o fato. O que a gente vê é a história. Existe uma grande diferença entre fatos e entre histórias. As histórias são cheias de emoção, de julgamento e muito provavelmente foi construída por uma criança. Pense nisso. Estou aqui para ajudar vocês também nesse processo de adultificação, que é o terceiro passo e ressignificação, tá bom? E eu vou botar a música para vocês do Emicida, que é essa música que fala sobre a cicatriz. Eu vou pular aqui, eu vou botar na hora que é mais legal, que fala mesmo da cicatriz. Espera aí. Tá dando pra ouvir, gente? Deixa abaixo. Mas esse ano eu não morro. Conhecem? Ó, não as minhas cicatrizes, elas são coadjuvantes, não melhor figurantes, que nem devia estar aqui. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes, tanta dor roubar nossa voz, sabe o que resta de nós. Vamos passeando por aí. Permita que eu vou colocar o nome aqui, gente, pra vocês procurarem depois, tá? O nome da música é Amarelo, do Emicida. Olha, ele fala aqui, ó. É isso. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não. Essa mesmo, Lúcia. Que bom que você tá aqui. Vem a live do começo, hein? Você vai gostar. Tá, então, gente, ó, vou encerrando aqui. Vou colocar o pedacinho da música lá no feed quando eu fizer, né, ali a parte escrita. E acessem, compartilhem essa live. Quem não viu tudo, vê desde o começo para entender esse processo, tá bom? Beijo grande para vocês. Até semana que vem, tá, gente? Eu vou viajar, só devo voltar no meio da outra semana. Vou falando com vocês aqui.